Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, tu nos deste tudo. Dá-nos a paz do descanso, a paz do sábado, a paz que não tem tarde. Porque essa ordem magnífica das coisas excelentes passará quando atingir o termo de seu destino, e terá sua tarde como teve sua manhã. Santo Agostinho, Confissões 13, parágrafo 35. Diante de Deus, o repouso. Diante de Deus, a nossa adoração. A fé cristã é fé no Deus único em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E de batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O monoteísmo trinitário é a mais insondável das originalidades religiosas, aquela que distingue, seja da fé hebraica, Deus único, seja da dos povos pagãos, vários deuses. Então, a nossa fé cristã, ela se distingue da fé hebraica, porque o hebraico prega o monoteísmo sem a trindade, e se distingue também das religiões pagãs que creem em diversos deuses. Nós cremos em um só Deus, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Também hoje constitui sua particularidade em face de todas as religiões do mundo. É um dos sinais mais persuasivos da transcendência do mistério cristão. Os primeiros cristãos passaram por uma conversão intelectual profunda, uma espécie de químose da inteligência e da razão, para poder aceitar a singularidade, a unicidade da revelação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se o mistério trinitário, se o mistério da Santíssima Trindade confere a estrutura fundante da fé cristã, então o mistério deve ser inevitavelmente o critério. Então, qual é o critério para uma pessoa
Se tornar cristã, crer na Santíssima Trindade. Tudo, em outras palavras, no cristianismo deve ser, de algum modo, trinitário. Nós não amamos só o Filho, amamos o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Nós não amamos só o Pai, amamos o Filho e o Espírito Santo. Nós não amamos o Espírito somente, mas amamos o Espírito do Pai e do Filho. Em primeiro lugar, a oração. A oração, na forma mais genuína e mais profunda, religião mais genuína, na forma mais genuína e mais profunda, é sempre uma oração, uma invocação dirigida ao Pai por meio de Cristo no Espírito Santo. O mistério de Deus em Trino, portanto, encaminha o monoteísmo do Antigo Testamento à sua plenitude. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, Deus é perfeito em si mesmo, e bem-aventurado em si, feliz em si mesmo, que em desígnio de pura bondade criou livremente o homem, nos criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Deus não nos criou para a infelicidade, queridos irmãos. A infelicidade é culpa do homem. Culpa do homem. Infundiu-lhe no homem o selo da sua imagem e o fez semelhante. Está em Gênesis 1, 27. Eis porque sempre e em todo lugar Deus está perto do ser do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens através do Filho que enviou como Redentor e Salvador. A retórica do livro do Deuteronômio, primeira leitura, alcança o seu ponto mais significativo quando, a partir da tradição sapiencial, Moisés exorta o ouvinte a buscar sentido. Buscar sentido, tanto no passado quanto a partir da ordem criada, da criação, para confessar a fé no Deus único e verdadeiro. Assim, nós escutamos, ouvimos, Deuteronômio 4, 32 seguintes. Disse Moisés: interroga, pois, os tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Existe um povo que tenha ouvido a voz de Deus vivo, falando no meio do fogo, como tu o ouviste, e que tenha permanecido vivo? Portanto, aqui um apelo muito lindo. Portanto, reconhece hoje, agora, não amanhã, agora, reconhece agora, hoje, e medita em teu coração. O Senhor é o único Deus. Único. Não existe outro. Não existe outro. Não existe um guru. É o único Deus. Observa seus estatutos e seus mandamentos que hoje eu te ordeno, e para que prolongues teus dias sobre a terra. O Novo Testamento, portanto, desvela, manifesta, mostra o mistério escondido, nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 28 a 29. O texto que nós proclamamos, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, um texto curto, não é? Não acharam curto? Pois bem, não abrevia em nada a sua fecundidade de significado teológico e soteriológico. O Evangelho proclamado
ao se referir à ausência de Judas, conserva o testemunho da unidade entre o Cristo do Calvário e o Senhor da Glória, que está presente no meio de nós. Entre o Cristo histórico e o Cristo da fé, assinala o Evangelho, os 11 discípulos estavam presentes. E onde estava o 12º? Judas. O Evangelho sutilmente mostra que o ressuscitado é o mesmo que está em Nazaré, da Virgem Maria. Contudo, não obstante a presença do ressurreto, a atenção dos discípulos se abisma nas enfáticas palavras proferidas por Jesus. Os discípulos, eles não se perderam em vãs curiosidades sobre a aparição de Jesus, mas eles se abismam nas palavras de Jesus. Para nós, é um ponto assim pedagógico importante. A pregação, o evangelho, não podem ser desvalorizados. O fiel sabe que através da palavra ele também entra em comunhão com Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, na graça do Espírito Santo. Cabe salientar que o gesto de adoração, os discípulos, quando viram o Senhor Jesus, que coisa eles fizeram? Não ficaram perdidos em curiosidades, mas se prostraram diante do Senhor. Por isso que na igreja, há os genuflexórios, não é? Não é para descansar os pés, é para que o fiel dobre os seus joelhos em adoração. Salientar que o gesto de adoração, não obstante a dúvida que pairava no coração dos discípulos, é uma confissão de fé suprema na divindade de Cristo. Os gestos são evangelizadores. O que uma criança poderá pensar vendo o sacerdote pulando, dançando na igreja, passando sem nenhuma reverência diante do altar? Aquilo ali não tem nenhum significado. Mas se eu dobro os meus joelhos, se o Senhor ora, aquilo causa um impacto grandíssimo na alma de uma criança. A nossa assembleia é uma assembleia que evangeliza. Os sacerdotes, quando vêm aqui, os bispos, mas como aqueles irmãos oram, como são silenciosos, como adoram, como recebem a comunhão. Os gestos são canais de evangelização. As palavras de despedida do Senhor se harmonizam em 3 tempos. O Evangelho, o passado, presente e futuro. Em Deus não existe tempo, dirá Santo Agostinho. O tempo existe para a senhora, Dona Conceição. Para mim, Deus é o eterno presente. Bom, vamos lá. Toda autoridade me foi dada. Ao verbo, toda autoridade me foi dada. Isto é, Deus Pai agraciou Jesus, o Filho do Homem, o bem-amado, o Salvador, com autoridade divina. Jesus tem autoridade divina. O presente se impõe pelo imperativo da missão. Ide, portanto, isto é, a grande comissão missionária, fazer discípulos meus, E o grande preceito é mais do que um rito, tem forma de conteúdo, é revelação de Deus unitrino, é salvação para a humanidade. O grande preceito é mais do que um rito. E de batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é um rito banal. É revelação da Santíssima Trindade. Quando a pessoa recebe o sacramento do batismo, é uma coisa grandiosa. A Santíssima Trindade se manifesta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós renascemos na fé, no Evangelho. Isso é o resumo do Evangelho.
Dizemos assim, batizados nas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu direi hoje, somos batizados no Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o Evangelho. Portanto, foi estabelecido o magistério permanente dos discípulos. O magistério permanente dos discípulos. Em que lugar? Mateus 28 e 20. Ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Cabe ao sacerdote, eu digo sacerdote, assim no sentido mais amplo, papa, bispo, cabe ao sacerdote ensinar as coisas de Jesus. Ensinar as coisas de Jesus. Mas o Senhor não fala nada sobre o canela, sobre os ladrões. Cabe ao padre ensinar as coisas de Jesus. Eu não sou síndico do bairro, não sou chefe político, sou sacerdote. E os senhores vêm aqui para ouvir o Evangelho. Concordam? Concordam. Pois bem, este magistério e de ensinai está respaldado na vida do Senhor Jesus e goza da garantia futura pela presença de Jesus. Então, o magistério sacerdotal, e também dos cristãos, de modo geral, está respaldado na vida de Jesus. Portanto, eu não posso ensinar coisas diferentes daquelas que Jesus ensinou. Eu não posso querer remendar a religião cristã católica. É loucura. E o Senhor Jesus, ele garante, sustenta aquele cristão que é fiel ao seu mandado, ao seu evangelho, através da sua presença. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Queridos irmãos, repitamos em forma de ejaculatória: Jesus está comigo até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Verdadeiramente, Ele está conosco. Os discípulos devem dar continuidade ao magistério catequético de Jesus, assentando desse modo as bases para a educação permanente cristã, a teologia e outras atividades intelectuais. São Jerônimo faz uma breve exegese do texto do Evangelho de hoje. Diz o seguinte: em primeiro lugar, os apóstolos ensinam a todas as pessoas. Ensinar a todas as pessoas. Em seguida, depois de instruí-las, batizam-nas com água. Não pode, pois, acontecer que o corpo receba o sacramento do batismo se a alma não tiver antes recebido a verdade da fé. É necessário que a pessoa receba a verdade da fé para aceitar o batismo, para aceitar a confissão, aceitar o matrimônio, aceitar a divina Eucaristia. Eu estou concluindo. A verdade revelada sobre a Santíssima Trindade esteve desde a origem na raiz da fé viva da Igreja, principalmente através do batismo. Temos alguns irmãos que dizem que a Trindade é a invenção da Igreja Católica. Então, eu devo lhes aconselhar, leiam o Evangelho de Mateus, capítulo 28 a 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O dogma da Santíssima Trindade não é invenção da Igreja, é revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa verdade encontra a sua máxima expressão na regra da fé, que é a regra batismal, formulada na pregação dos padres da Igreja, na catequese e na oração, na liturgia católica. Não professamos três deuses, queridos irmãos, mas um só Deus em três pessoas, a Trindade consubstancial. As pessoas divinas não se dividem entre si, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Elas são distintas entre si, mas são relativas umas às outras. E existem em uma verdadeira intersecção, mesmo nas missões à destra. O que eu estou querendo dizer? O Senhor Jesus, ao se encarnar,
ele não se afastou do Pai e do Espírito Santo. Quando Jesus desce à sepultura, ele não se afastou do Pai e do Espírito Santo. Jesus está presente na Eucaristia, não é só ele, ali está também presente o Pai e o Espírito Santo. Por justa razão, nós proclamamos, ele está no meio de nós. Concluindo, na celebração de hoje, contemplamos a Santíssima Trindade, do modo como Jesus nos fez conhecer. Do modo como Jesus nos fez conhecer. Ele nos revelou que Deus é amor, não na unidade de uma única pessoa, mas na trindade de uma só substância. Deus é Criador e Pai misericordioso, é Filho unigênito, eterna sabedoria encarnada, morto e ressuscitado por nós, é, finalmente, Espírito Santo, que tudo move, rumo à plena recapitulação final. E por isso estou querendo dizer, o Espírito Santo move toda a humanidade para esse encontro final, para essa recapitulação, para essa renovação que acontecerá na eternidade, na conclusão das épocas, das eras, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em poder e glória para nos arrebatar, para nos levar com Ele. 3 pessoas que são só Deus, porque o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Deus é tudo e somente amor puríssimo, infinito e eterno. Deus é fonte inesgotável de vida que se deu e se comunicam incessantemente. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, Tu nos deste tudo. Dá-nos a paz do descanso, a paz do sábado, a paz que não tem tarde, porque essa ordem magnífica das coisas excelentes passará quando atingir o termo de seu destino e terá sua tarde como teve sua manhã. Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Assim seja.